abandonados, nos achamos só, nos achamos esquecidos. Quantos de nós vivemos na solidão, achando que as pessoas não pensam mais em nós, não amam mais nós? Mas eu quero dizer para você essa noite, Deus continua te amando. Ruth capítulo 1, do versículo 1 ao 5, e depois o versículo 20. Mambi, eu estou cheio de lenço aqui. Eu acho que é os lenços que vai ficando no paletó. Como ele está amassado, você percebeu, né? Está aqui. Diz assim: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Versículo 20, mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Senhor, nós vamos nesta noite ministrar a Tua palavra. Espírito Santo, que Tu venhas me usar essa noite para compartilhar as verdades da Tua palavra. Que nessa noite o Teu Espírito possa convencer, tocar, mudar corações, mudar sentimentos, limpar a alma, o ser de alguém que essa noite porventura esteja aqui ou esteja na sua casa amargurado. Que Tu possas essa noite, Espírito Santo, trabalhar, porque o Teu Espírito é curador, é restaurador. O bálsamo do Senhor traz cura, traz restauração. E que essa noite o Senhor possa falar ao nosso coração. Me usa como instrumento de bênção para a Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Se assente, meus queridos. Ânimo para vencer o gigante da mágoa. É o tema dessa palavra, dessa série de mensagens. Nós temos falado sobre gigantes. E hoje nós vamos falar novamente sobre o gigante da mágoa. Nós falamos na quarta-feira passada sobre a mágoa com pessoas, familiares, irmãos, pessoas da nossa convivência. Eu quero hoje compartilhar um pouco esse lado da mágoa com relação a Deus, com relação ao Senhor. O livro de Ruth foi escrito no período mais turbulento da história de Israel, no momento mais complicado. Foi no momento dos juízes, que Deus levantava juízes para julgar Israel. Foi num período longo de 350 anos, que Israel viveu assim, que começou depois da morte de Josué, aquele grande líder que foi sucessor de Moisés. Depois que partiu Josué, não se levantou mais nenhum líder com a mesma autoridade, ousadia de Moisés e Josué. E terminou com a coroação de Saul, quando o povo queria um rei. E Deus, dentro da sua permissão, deixou Saul ser rei de Israel. Então, durante esse período da morte de Josué até a coroação de Saul, eles viveram esse tempo de juízes, que Deus levantava juízes. E esse tempo foi como se fosse num elevador. Eles viviam de altos e baixos,
viviam momentos bons e momentos que não eram bons. Era um momento assim difícil para a história de Israel. A instabilidade política, a imoralidade, a infidelidade espiritual. Quando você olha aqui Juízes, o último versículo do capítulo 21 diz assim: naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Cada um fazia da sua vida o que queria. Então havia imoralidade, havia distanciamento de Deus. Um momento complicado que eles viveram. E nesse tempo de Juízes, nós temos aqui a história de Noemi. Ela viveu nesse tempo difícil de Israel, nesse tempo complicado de Israel. E quando nós olhamos o texto aqui, diz que ela, no momento da sua vida, quis se chamar de Mara, porque havia no coração dela uma grande amargura, e ela disse que essa amargura foi por causa de Deus, do Todo-Poderoso. Ela jogou a culpa dessa amargura, dessa mágoa em Deus. E quando nós falamos em mágoa, mágoa é um sentimento avassalador, um sentimento que destrói, que nos joga lá para baixo, que soterra a nossa vida, que nos coloca nos escombros do ressentimento, da dor, da decepção. E por causa da mágoa, muitos perdem a alegria, perdem o prazer de viver, perdem o sabor da vida, a alegria da vida. Vivem com uma cara amargurada, com uma vida amargurada, vivem amargurado. Então a mágoa é um sentimento avassalador que destrói. Imagine viver com uma pessoa amargurada. Imagine viver com uma pessoa cheia de ressentimentos. Não sai coisa boa. Pessoa amargurada é pessimista, não é otimista. Uma pessoa que só enxerga as coisas para baixo. Uma pessoa que não olha para frente, só olha para o retrovisor. Só lembra de decepções, só lembra de frustrações, nunca olha para frente. Só vive do passado, das amarguras, das derrotas, dos fracassos que houve no passado. E quando você vê a história de Noemi, ela tinha uma família bonita, seu marido, seus filhos, tudo estava bem em Israel, mas essa inconstância, esses altos e baixos, lá em Israel os fez ir para Moabe, porque na terra, na casa do pão não havia pão. Eles estavam passando por um momento difícil, faltou pão na casa do pão. Então eles foram para Moabe, fugir da crise, fugir do momento difícil que estava vivendo. Israel mudou-se para lá, foi buscar lá sobrevivência, segurança, porque havia fama que lá estava melhor do que em Israel. E eles foram para lá. Chegando lá, conviveram um tempo, e diz a Bíblia que o seu marido Elimeleque morreu. E as suas filhas casaram, seus filhos casaram com duas moabitas, Orfã e Ruth. E depois diz a Bíblia que os seus dois filhos também morreram. O final da história de Noemi era uma mulher idosa, viúva, pobre e sozinha numa terra estrangeira. Perdeu marido, perdeu filhos, estava pobre e estava numa terra estrangeira. Que história triste, né? Que história amargurada. Parecia que as circunstâncias conspiravam contra ela. Talvez olhando humanamente, é difícil lidar com esse tipo de coisa. E eu digo para vocês, falei na quarta-feira passada, magoar, todos nós nos magoamos às vezes com pessoas, nos entristecemos às vezes com Deus,
Mas o grande problema é deixar que essa mágoa crie uma raiz de amargura no nosso coração. Você pode se magoar e daqui a pouco tudo já se passou. O grande problema é você guardar aquilo, aquela amargura, aquela raiz vai crescendo e você fica totalmente amargurado. E foi o que aconteceu com ela. Aquela raiz de amargura começou a dominar a sua vida e ela se encheu de amargura, de mágoa da vida e de Deus. Ela se entristeceu com a vida e com Deus. E parece que essa história é algo real nos dias de hoje. Quantos estão amargurados? Quantos estão decepcionados com Deus? Quantos desistiram de Deus? Não estou dizendo da igreja. Quantos se afastaram de Deus? Quantos que se disseram que serviam a Deus e hoje se acham ateus? Eu não acredito em Deus, eu não confio em Deus, Deus não existe mais. Quantos vivem uma vida amargurada dizendo que essa vida difícil foi culpa de Deus? Deus é o culpado de tudo. Ela disse que para suas noras: olha, ficam aí com as suas mães, voltem para a casa das suas mães, porque eu vou voltar para Belém, porque lá pode ser bem melhor do que aqui. Aqui eu estou viúva, aqui eu estou pobre, aqui eu estou sozinha, então vocês voltem para a casa das suas mães, eu vou voltar para Belém. Mas eu estou amargurada. Essa questão da volta expressou a sua mágoa, o seu ressentimento. E é nisso que eu quero compartilhar com vocês esta noite. Que talvez essa história se pareça com a tua história. Você que está aqui ou você que está na sua casa. Talvez você esteja decepcionado com você e com Deus, por algumas coisas que não têm dado certo na tua vida, por algumas coisas que estão complicadas na tua vida. Existe pessoa assim? Claro que existe. Quantos estão decepcionadas com a vida e decepcionadas com Deus? Quantos não têm o mesmo prazer de servir a Deus? Quantos estão distantes de Deus? Quantos estão desacreditados, não acreditam mais em Deus? Mas eu quero olhar essa história. Como vencer a mágoa? Olhando a história de Noemi. Quero essa noite que você preste atenção naquilo que Deus quer falar ao teu coração. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, como vencer a mágoa olhando a história de Noemi. Olhe para o alto e saiba que Deus está no controle de todas as situações. Diga glória a Deus. Noemi lançou as suas perdas, as suas decepções em Deus. Ela disse lá em Ruth capítulo 1 versículo 13, Hugo Marcos, vamos lá, põe para mim aqui. Iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Olha o sentimento que ela diz. O Senhor descarregou a sua mão pesada sobre mim. O Senhor pesou a sua mão sobre a minha vida. Ela disse que Deus, o Todo-Poderoso, trouxe a ela uma grande amargura. Quando ela foi, diz lá no capítulo 1, no versículo 20, põe aí, Hugo Marcos, por favor. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? Eu fui com mãos cheias para Moabe, e eu voltei de mãos vazias. Voltei quebrada, voltei sem dinheiro, voltei sem marido, voltei sem filho, voltei pobre, voltei sem nada. E lá o versículo 21, põe aí para mim, Marcos, por favor. O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe o quê? Desgraça. Olha a palavra dela, olha a amargura que estava no coração dela. Ela disse que foi afligida por Deus.
que Deus trouxe desgraça para a sua vida, que Deus foi o causador da sua dor. Tudo isso estava acontecendo porque Deus foi o responsável por todo o seu sofrimento. Quantos de nós fazemos isso? Vamos olhar um pouquinho a história, o contexto. Moabita era um povo que era inimigo de Israel. Não é verdade? Muitas vezes nós tomamos decisões sem perguntar para Deus. Eu não estou dizendo que ela errou, deixou de estar errada, não é isso. Mas ela foi para uma terra que era um povo que não era o povo de Deus. Os filhos se casam com duas mulheres que não eram mulheres de Deus, eram moabitas. Ela vai por um caminho que não se procura o que Deus quer, qual que é a vontade de Deus. E quantos de nós somos assim? Sabe o que eu vejo em tudo isso? A misericórdia de Deus. Deus reverte histórias. Quando nós erramos, Deus vai lá dar uma consertada, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso. Muitas vezes nós damos umas mancadas com Deus, tomamos alguns caminhos errados, mas Deus vai lá pela sua misericórdia, conserta ali, acerta aqui, para que você continue. Por quê? Porque Ele te ama, porque há arrependimento. Foi isso que Deus faz com a vida dessa mulher. Ela vai, toma um caminho errado, ela vai, procura meios errados, ela vai e culpa a Deus, ela vai e questiona a Deus, ela fala que Deus foi o causador da sua desgraça, ela só vê a amargura, ela começa a contar os seus dias e entende que o seu final será um final de tristeza, de amargura. Ela diz que na visão dela que Deus é contra ela, que Deus abandonou ela, mas será que ela no momento das decisões procurou o que Deus queria? Será que no momento das escolhas ela procurou o caminho correto? Mas graças a Deus, que Deus é aquele que reverte erros na nossa vida, conserta e nos leva para o seu projeto original. Graças a Deus que Deus é assim, que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso. Se fosse um outro, talvez no lugar de Deus, quando Davi pisou na bola, talvez Davi não teria essa oportunidade, mas Deus vai lá, Davi paga as consequências, mas Deus vai lá, conserta, acerta tudo, e no ventre daquela mulher tem o sucessor de Davi, que é Salomão. Como Deus reverte as coisas, como Deus é misericordioso, diga glória a Deus por isso. Essa mulher está amargurada, mas Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus é maior do que os nossos projetos. Os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos caminhos. Nós erramos, nós falhamos, mas Deus vai lá e conserta e diz: vai aqui, porque aqui está a minha bênção. O caminho de Deus é um caminho perfeito. Deus tem tudo elaborado, projetado. E Deus tinha um plano para aquela mulher. Deus tinha um projeto para ela, de fazer dela uma mulher que teria uma história que todo mundo iria se lembrar. Como Deus faz isso, glória a Deus. Na concepção do olhar dela era um final de desgraça, de amargura, de tristeza. Mas Deus tinha algo poderoso para a vida dela. Eu digo para você, Deus tem algo poderoso para a tua vida. Os planos de Deus, os projetos de Deus, os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos. A vontade de Deus é soberana, e Deus tinha algo, um propósito que ia acontecer na vida daquela mulher, e aquela mulher teria um novo recomeço na sua vida, porque Deus é um Deus de recomeço.
Deus é o Deus de novas oportunidades. Deus não é aquele que diz: a tua vida acabou, você está na amargura, na tristeza, procurou isso e vai pagar. Não, Deus é um Deus de recomeço. Deus é o Deus de nova oportunidade. Deus é o Deus de um novo caminho. Mesmo que os homens digam não, Deus é o Deus que nos dá a cada dia oportunidades. Glória a Deus. E aí, a história dela começa a mudar. O filho Boaz, e o filho de Boaz, o filho de Ruth, seria aquele que iria suscitar a perpetuação de Melom, que era o filho de Noemi. Ele disse isso, nós vamos falar esse texto no final da palavra. Quando Boaz fala isso, Obed seria um neto para Noemi, como um resgatador da sua história, como um resgatador, consolador. Seria a esperança da perpetuação da história de Noemi sobre a terra. Deus é assim. Deus estava escrevendo um novo capítulo, um capítulo emocionante. Muitas vezes nós dizemos: acabou a minha história. Quantas vezes já falamos isso na nossa vida? Não tem mais fim. Mas Deus é aquele que continua escrevendo a nossa história. Deus é aquele que continua escrevendo e tem capítulos emocionantes. Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é Senhor, Deus é poderoso, porque Deus é capaz de reverter qualquer história. Deus é capaz de fazer recomeços na nossa vida. Deus é capaz de mudar situações na nossa vida, mesmo que haja amargura, mesmo que nós procuremos caminhos errados. Deus é o Deus que reverte, Deus é o Deus que quebra o laço, Deus é o Deus que despedaça a lança, Deus é o Deus poderoso. E se aquete e saiba que Ele é Deus, que Ele é Senhor sobre todas as coisas, que Ele é poderoso, aleluia. Olhando um pouco essa história, como vencer a mal, olhando para a história de Noemi, olha ao seu redor e saiba que há pessoas que te amam verdadeiramente. Uma pessoa amargurada é uma pessoa que se sente só. É aquele tipo de pessoa que acha que ninguém ama ela. Uma pessoa amargurada diz que filho abandonou, que marido, que esposa, que amigos, que pastor, que membros, que família. Pessoa assim. Noemi pensou assim: fiquem vocês duas aí, não tenho marido, não tenho mais filho, sou uma mulher idosa, viúva, pobre, sozinha, vou voltar para Belém pobre, sem nada, saí de lá com alguma coisa, estou saindo sem marido, estou voltando sem marido, sem filho e sem dinheiro. Uma mulher que voltou amargurada, se achando alguém sozinha, porque a pessoa amargurada é assim. Só que uma das noras dela, chamada Ruth, ela expressou o seu amor por Noemi. Ela expressou o seu grande amor pela vida de Noemi. Ela, como diz lá em Ruth capítulo 1, nós usamos muito esse texto para casamento, mas olha a expressão que Ruth fez a Noemi. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e que te deixe que não mais te acompanhe. Aonde fores, onde ficares, o teu povo será, e o teu Deus será. Versículo 17. Onde morreres, e ali sereis sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti.
Olha, ela, por estar amargurada, ela se achava uma pessoa que não era amada por ninguém. Ninguém amava ela. Só que Ruth diz: eu vou com você. Eu vou com você. Não adianta você dizer que não quer. Não adianta essa amargura falar: não, eu vou sozinha. Porque aonde você for eu irei. Aonde você pousar eu pousarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus, ela adorava outro Deus. Agora o teu Deus, Noemi, será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei ali e serei sepultada. Mas eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. Eu amo você, eu tenho um carinho por você, e eu jamais vou te deixar. Sabe, meu irmão, quando nós estamos amargurados, deixamos de perceber a beleza do amor, a beleza do amor de Deus, a beleza do amor que as pessoas nos dedicam. Quantos de nós nos achamos abandonados, nos achamos só, nos achamos esquecidos? Quantos de nós vivemos na solidão, achando que as pessoas não pensam mais em nós, não amam mais nós? Mas eu quero dizer para você essa noite: Deus continua te amando, apesar da amargura, apesar do questionamento, apesar que Deus trouxe isso a você. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Deus continua te amando. Mas às vezes a amargura nos faz entender que nós não somos amados. E aquela mulher disse: olha, aonde você for eu irei, aonde pousares eu pousarei. Eu sou moabita, mas agora eu sou o teu povo. Eu adoro outro Deus, mas agora adoro o teu Deus. A amargura nos faz às vezes enxergar que ninguém pensa em nós. Eu lembro de Elias, quando Elias foi para a caverna e Deus vai lá, cuida dele, aquela coisa toda, e ele reclama: me abandonaram, acabaram com os altares, fizeram isso, fizeram aquilo. Põe aí, Hugo Marcos, por favor, 1 Reis, capítulo 19, 15 a 18. O Senhor disse: volte por o caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Geu, filho de Ninsim, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate de Abel, Meolá, para suceder a você como profeta. Geu matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todas aquelas cujas bocas não beijaram. Elias achava que estava só, e Deus disse: tem 7.000 ainda, Elias, você não está sozinho. Tem gente que está com você no mesmo time, tem gente que adora o mesmo Deus que você adora. Quando Pedro deixou tudo, abandonou tudo, voltou a ser pescador, achando que ali era o final dele, frustração, decepção, amargura. Mas Jesus aparece com amor e dá a ele um novo recomeço. Jesus mostra o seu amor por ele. Eu quero dizer para você que você é amado, que você é querido. Deus te ama, Deus tem o melhor para você, Deus tem projetos para você. O amor de Deus transforma o vazio da solidão na plenitude de alegria. Deus é o Deus que reverte qualquer situação. Deus é o Deus que reverte o deserto da amargura no bálsamo de amor, de alegria. Deus é o Deus que transforma histórias. E entenda, você não está só, você não é um abandonado, você não é um Zé Ninguém, você é a menina dos olhos de Deus. Deus ama a tua vida, Deus tem projetos para você, Deus te escolheu para coisas maravilhosas. Ele tem planos, Ele tem projetos, Ele tem sonhos, Ele tem coisas maravilhosas para você. Aleluia! Deus tem coisas maravilhosas para a tua vida. Aí eu vou ao final dessa mensagem.
Como vencer a mágoa? Olhando a história de Noemi. Olhe para frente e saiba que Deus pode transformar as tuas tragédias em triunfo. Deus pode transformar a tua tragédia em triunfo. Noemi pensou que o seu destino era sofrer. Era morrer pobre, amargurada, decepcionada, sozinha. E quando ela chega em Belém, qual a primeira coisa que ela faz? Eu não sou mais Noemi. Você sabe o que quer dizer Noemi? Ditosa e feliz. Ela chega lá em Israel e diz: eu não sou mais Noemi, agora eu sou Mara. Agora eu sou uma mulher amargurada. Quantos que são amargurados? Quantos que viveram tantas coisas boas, mas hoje estão amargurados? Sabe, ela quis dizer para Israel na sua volta: que todos vocês saibam que eu sou uma mulher amargurada. É isso que ela quis dizer. Eu saí como Noemi, ditosa e feliz, e estou voltando com uma mulher amargurada. Meu nome é Mara. Que todos vocês saibam que eu sou assim. Olhando para nós hoje, quantos querem celebrar a sua dor, né? Quantos se vitimizam nos dias de hoje? Ai, tudo dá errado na minha vida. Tem gente que só fala de tragédia. Tem gente, irmãos, olha, como pastor eu vou dizer para você uma verdade. Tem gente que é difícil até ouvir, porque só fala miséria. Não tem testemunho, tem testemunho. Porque é só coisa ruim. Tem gente que se vitimiza, que quer expressar a sua dor, que quer mostrar a sua dor. Olha, eu sou amargurado, eu sou amargurado, eu sou o pior, eu sou isso, eu sou aquilo. Quantos se fazem de vítimas? Quantos querem mostrar que a sua vida é uma vida de amargura, de abandono de Deus, de pessoas? Quantas pessoas fazem isso igual Noemi fez, dizendo: agora eu sou uma mulher amargurada, o meu final é de amargura, o meu retorno é de amargura, a minha morte é de amargura, eu não tenho mais vida, eu sou uma mulher amargurada. Quantos estão assim? Sabe por quê? Noemi estava olhando pela lente do retrovisor. Ela não estava olhando para frente. Ela estava lembrando daquilo que aconteceu, da perda do marido, da perda dos filhos, da vida complicada, se relembrando das suas perdas, das suas decepções. E quantos vivem assim? Quantos vivem do passado? Quantos vivem de um passado de frustração, de decepção? Quantos não olham para frente, só olham para o retrovisor e só vê a desgraça, só vê a coisa que não deu certo, só vê um projeto que não deu certo, não avançam, não caminham, não se posicionam. Tem gente que só pensa no passado, se esquecem que Deus é capaz de transformar qualquer tragédia em triunfo. Tem gente que esquece disso, porque só olha para o retrovisor. Eu quero dizer para você essa noite que nenhum sucesso é final, e nenhuma derrota é fatal. O futuro ainda lhe reservará surpresas. Diga glória a Deus. O teu futuro não pertence a você, pertence a Deus. A tua história não acabou aqui. Deus é um Deus que pode te surpreender. Mas eu quero aqui dizer algo para você: não se deixe embriagar pelo sucesso, e também não se deixe de se derrotar pelo fracasso. Cuidado com o sucesso e cuidado com o fracasso. Tem gente que acha que o sucesso é o final. Não, a nossa vida não é uma estrada reta. Entenda isso. A nossa vida
Rumo à glória é uma estrada cheia de curvas, cheio de surpresas. Então aprenda a lidar com o sucesso e com o fracasso, porque tudo isso é passageiro. Tem gente que acha que o sucesso chegou e ponto final. Cuidado, esteja preparado, a vida é cheia de curva, de surpresa. Mas entenda que Deus é que está dirigindo a tua história. Entenda que Deus é o Deus da tua história, da tua vida. Se aparecer alguns aparentes fracassos, não entenda que é o final. Deus, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, acredita, Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas maravilhosas. E olha, quando você pensa que chegou o fim da linha, que não tem jeito, Deus abre uma nova porta da esperança. Você lembra da porta da esperança? Lembra, Norode, da porta da esperança? Deus é assim. Deus é aquele que nos surpreende. Quando você pensa que é o final, Deus vai lá e reverte todas as coisas. O que aconteceu, pastor, com a história de Noemi? Ruth, aquela nora, casa-se com Boaz, um parente rico e remidor. Ruth casa com ele. Desse casamento nasce Obed. Obed é pai de Jessé. E Jessé é pai de Davi. E aí, Ruth faz parte da árvore genealógica de Jesus Cristo Salvador. Deus enxugou as lágrimas de Noemi, tirou toda a amargura, restaurou a sua sorte e colocou nos seus lábios um canto de vitória. Olha o que as mulheres falaram de Noemi, Ruth, capítulo 4, versículo 14 e versículo 15. Cadê o Marcos? Então, as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Falando sobre Noemi, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Olha como Deus muda a história. Oh, como Deus reverte isso. Olha como as mulheres reconhecem que o Senhor é bendito na vida dela. Olha como ela entende que Deus é o Deus que restaura, que consola, que esse neto iria cuidar dela na sua velhice. Uma mulher amargurada, uma mulher triste, uma mulher sem marido, sem filhos, Deus muda a história. E aquelas mulheres reconhecem: Ruth é melhor do que 7 filhos. Ruth te ama mais do que 7 filhos. E aí nós olhamos lá no outro texto que eu mostrei para você, aquele texto que você passou aí, Marcos, qual que é o... Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Emelec, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança, e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família, ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Deus é assim. Por maior que seja a nossa dor, não podemos nos afastar de Deus. Por maior que seja a nossa decepção, a nossa ferida, continua confiando em Deus, continua acreditando em Deus. Deus é um Deus que surpreende. Deus é um Deus de recomeço. Não é o ponto final. Deus continua tendo projetos maravilhosos para a tua vida. Que a mágoa caia por terra, que a amargura caia por terra,
e que você seja um bendito de Deus, e que você seja, mulher, uma bendita de Deus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, que a história seja uma nova história, que seja um novo recomeço, porque não é o final. Deus tem algo poderoso para a tua vida, e o projeto de Deus é maior do que qualquer amargura, decepção, ressentimento. Deus tem coisa boa para você. Muda a tua cara, acredita em Deus, porque Deus te ama de verdade. Receba essa palavra ao teu coração em nome de Jesus.